Fala aí pessoal, beleza? Quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a UEFA Champions League, que está chegando na sua última rodada da fase de grupos na temporada 2021-2022. Mas antes da gente falar de tudo que pode acontecer nessa sexta rodada, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se for novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para estar ajudando aqui o canal a chegar aos 900 inscritos. Tá ok? Então vamos lá. E nessa sexta rodada finalmente vai seguir a ordem dos grupos. Os primeiros jogos serão do grupo A, ou seja, nessa terça-feira, dia 7 de dezembro, vão ter os jogos do grupo A até o grupo D, e na quarta-feira, dia 8, os jogos do grupo E até o grupo H. Começando com os jogos das 2h45, que serão os jogos do grupo A, os dois jogos, RB Leipzig, Manchester City, PSG e Clube Brugge. O City e o PSG já se classificaram para o mata-mata, e o City inclusive já confirmou o primeiro lugar, vai passar em primeiro, porque o PSG só pode chegar até 11 pontos, o City lidera o grupo com 12, enfrenta o RB Leipzig, que precisa confirmar a vaga na Liga Europa. Nesse momento a vaga é dele, ele tem 4 pontos, mas o Clube Brugge também tem. O Clube Brugge é o adversário do PSG. O Leipzig joga em casa, mas o favorito é o City, até porque nos dois jogos que teve depois da data FIFA, o Leipzig perdeu os dois, perdeu para o Bayer Leverkusen em casa por 3-1, e nesse último fim de semana, na verdade na sexta-feira, dia 3, perdeu por 2-1 para o União Berlim fora de casa, no campeonato alemão. Enquanto o Manchester City, que teve um jogo a mais que o Leipzig nesse período, da quinta rodada da Champions até aqui, jogou 3 partidas e venceu as 3. E ainda assumiu a liderança da Premier League. Então eu acho que o City vai vencer a partida. Meu palpite é uma vitória de 2-1 para o Manchester City. Eles vão botar um placar maior, porque quando eles se enfrentaram na primeira rodada, o City ganhou por 6-3 lá na Inglaterra. Agora na Alemanha eu vou de 3-2 então para o Manchester City. Mas ainda acho que o Leipzig vai conseguir essa classificação para a Europa League, e ele entra como favorito para vencer o título lá. Um dos favoritos. Porque o PSG, que empatou com o Clube Brugge na primeira rodada, agora enfrenta ele de novo, dessa vez no Parque dos Príncipes, na França. O Messi, que nos confrontos com Leipzig e Manchester City, marcou pelo menos uma vez contra um deles. Ele marcou contra o City quando o jogo foi na França, e marcou contra o Leipzig quando o jogo foi na França também. O Messi só tem marcado gols quando o PSG joga em casa. Na Champions, no campeonato francês está mais difícil ainda a situação. Marcou só um gol na Ligue 1 e também foi no Parque dos Príncipes. PSG que não vai ter o Neymar sofreu uma lesão grave no pé, só vai voltar no ano que vem. Ele que já tinha sido desfalque nos 2 jogos contra o Leipzig, mas que jogou contra o City no jogo na Inglaterra que o PSG perdeu. Bem, não espero uma grande atuação do PSG, infelizmente, mais uma vez. Tomara que eu esteja errado, mas acredito que vai vencer o jogo por um placar de 3-1. 3-0. Vamos ver se o Sérgio Ramos vai jogar, Ele já estreou no campeonato francês e pode ser a primeira partida dele pelo PSG na Champions. Então, com o PSG vencendo o Clube Brugge muito provavelmente, mesmo que o Leipzig perca para o City, que é o provável, o Leipzig deve ir para a Liga Europa, e a classificação para as oitavas de final não vai mudar nada, porque o City vai passar em primeiro e o PSG em segundo, de qualquer forma, não importa os resultados. Isso no grupo A. No grupo B, onde o Liverpool já está classificado com 15 pontos e pode se classificar vencendo todos os jogos, além do Liverpool, o Bayern de Munique também pode fazer isso. No grupo E, tirando a primeira posição, que já é do Liverpool, a segunda colocação para as oitavas de final está totalmente em aberto. Os 3 times ali que faltam do grupo podem se classificar para as oitavas. No momento a vaga é do Porto, que tem 5 pontos em segundo lugar. Milan e Atlético de Madrid estão empatados com 4 pontos cada um. Só que o Milan tem o caminho mais difícil, porque vai enfrentar o Liverpool. Embora o Milan jogue em casa, o favoritismo, claro, é do Liverpool, que vai querer se classificar, já está classificado, vai querer terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. E que tem um timaço que joga um dos melhores futebol do mundo hoje. A gente já estava dando o Milan como eliminado, até que ele venceu o Atlético de Madrid na quinta rodada, que era algo inesperado. O Atlético jogou em casa e mesmo assim perdeu com gol no final do jogo. E eu acho muito difícil o Milan se classificar porque joga com o Liverpool,
Mas tudo pode acontecer, ainda mais quando se trata desse jogo aí que teve o famoso milagre de Istambul em 2005. Mas no caso, quem se deu bem naquela ocasião foi o Liverpool, né? Quem sabe dessa vez o milagre de Milão para o Milan. Mas que não depende só de si, precisa aí que o Porto não vença o Atlético de Madrid, nem que o Atlético de Madrid vença por um placar exorbitante, né? Não vença de goleada, que é difícil porque o Atlético de Madrid não é muito disso, né? Depende. Mas o Porto, que é o segundo colocado hoje, joga em casa. E o Porto da quinta rodada para cá, de quando ele perdeu para o Liverpool, venceu seus 2 jogos no Campeonato Português, lidera o Campeonato Português, enquanto o Atlético de Madrid vem oscilando na La Liga. Inclusive perdeu no último jogo no sábado. Mas também tinha poupado o time, né? O time reserva ali mesclado. Bem, o Porto tem o fato de jogar em casa, eu acho que vai ser uma partida muito equilibrada. E o empate pode ser bom ou ruim para o Porto, né? E bom ou ruim para o Milan. Os jogos vão ser no mesmo horário, então ninguém entra sabendo o outro resultado. Mas podem ser aquelas cenas incríveis dos jogadores acompanhando o final do outro jogo no celular. Porque se o Porto empatar, ele chega aos 6 pontos, aí o Milan vencendo, ele vai a 7. Então, um empate do Porto e uma vitória do Milan, o Milan se classifica. Agora a derrota do Milan, que é provável, e uma vitória ou um empate do Porto, só um empate já basta para o Porto se classificar. E para o Atlético de Madrid, ele tem que vencer o Porto e precisa que o Liverpool vença o Milan. Ou empate também, né? O Liverpool empatar com o Milan já está de bom tamanho para o Atlético de Madrid. Mas para isso ele precisa vencer, né? Mas os meus palpites são que o Liverpool, que já está classificado, vai vencer o Milan por 2-1. E o Porto vai ficar no empate de 1-1 com o Atlético de Madrid. Então devem passar aí, Liverpool já passou e o Porto em segundo. E com a vaga da Liga Europa vai acabar ficando o Atlético de Madrid, né? Que empatando com o Porto vai a 5 pontos, o Porto vai a 6, o Milan vai ficar ali em último com 4. Mas tudo pode acontecer, esses são meus palpites apenas. Agora o grupo C, que já está definido, passaram em Ajax e Sporting. O Ajax passou em primeiro com 15 pontos. É mais um time que pode terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, vai encarar justamente o segundo colocado Sporting. O terceiro é o Borussia Dortmund com 6 pontos, vai enfrentar o Besiktas, que não somou ponto nenhum. Só que para o Borussia se classificar, não é só ele vencer que vai empatar em pontos com o Sporting e tirar o saldo de gols, né? Tem que tirar o saldo de gols, que o Borussia tem menos 6 de saldo, enquanto o Sporting tem 4. Então é muito difícil o Borussia conseguir reverter isso aí. Eu acho provável que o Ajax dê uma goleada no Sporting, jogando na Holanda. É provável e também que o Borussia deu uma goleada em cima do Besiktas, jogando na Alemanha, mas não sei se vai ser o suficiente para tirar esse saldo, né? E na verdade já esquece que eu falei. Não tem essa de saldo, o Borussia não passa por conta do confronto direto, que ele se deu mal, não venceu nenhuma vez o Sporting, teve um empate e uma derrota. Ou não, volta de novo, o Borussia ganhou um jogo do Sporting, então pode tirar o saldo sim, mas é muito difícil. Eu acho que o Borussia vai conseguir fazer 4-1 em cima do Besiktas, mas o Ajax vai fazer 3-0 no Sporting. Então vão passar Borussia e Sporting mesmo, muito provavelmente. O Borussia pelo menos já confirmou. Eu falei Borussia e Sporting, não, Ajax e Sporting. O Borussia já confirmou a vaga na Liga Europa pelo menos. Onde ele também deve entrar como um dos favoritos, mas está tendo uma temporada bastante oscilante, não só na Champions, também como no campeonato alemão. Pelo grupo D já estão definidos os classificados, que são Real Madrid e Inter de Milão, que vão se enfrentar nesta terça-feira, às 5 da tarde. E o Real Madrid é o líder do grupo com 12 pontos. A Inter é a segunda colocada com 10. Vale a liderança do grupo então. O Real Madrid joga em casa, mas vai ter o desfalque do Benzema, que é o principal jogador do time hoje, junto com o Vinícius Júnior, que vai estar em campo. A Inter vem embalado nos últimos jogos no campeonato italiano. O Real também muito bem na La Liga. Eu acho que o Real Madrid vai vencer por 2-1 e vai terminar na liderança do grupo. A Inter pelo menos volta a se classificar aí depois de muitos anos. Eu falei no último vídeo sobre a Champions quantos anos era, agora não me recordo. Mas quase 10 anos, se eu não me engano. O outro jogo do grupo, só para cumprir tabela, Shakhtar e Sheriff. O Sheriff se classificou para a Liga Europa com 6 pontos. O Shakhtar tem 1 ponto na lanterna, só pode chegar a 4. E o jogo é na casa do Shakhtar, então eu acho que o Shakhtar vai vencer por 1-0.
e vai chegar aos 4 pontos, mas não vai conseguir se classificar para a Europa League. Agora na quarta-feira, os jogos do Grupo H vão ser primeiro, às 12h45, o Zenit enfrenta o Chelsea na Rússia, lá em São Petersburgo. O Chelsea lidera o grupo com 12 pontos, a Juventus também tem 12, então já estão classificados os dois. O Zenit vai para a Liga Europa muito provavelmente, embora o Malmo ainda possa igualar o número de pontos dele, como ele deve perder para o Chelsea. Só que o Malmo também vai provavelmente perder para a Juventus. Então devemos ter aí Chelsea e Juventus terminando a fase de grupos empatados na liderança com o mesmo número de pontos, mas o Chelsea com um saldo de gols melhor. Chelsea que perdeu para o West Ham no último jogo pela Premier League, de virada por 3-2. Eu acho que o Chelsea vai fazer 3-2 em cima do Zenit e a Juventus vai fazer 3-0 em cima do Malmo. O Zenit é outro time interessante aí para ficar de olho na Liga Europa, hein? Tem lá o Claudinho Mal com os brasileiros jogando muito bem, então fica de olho nele na Liga Europa. Agora os jogos às 17 horas na quarta-feira. Pelo grupo E, o Benfica enfrenta o Dinamo de Kiev. O Benfica que pode se classificar para o mata-mata, para as oitavas de final, vencendo esse jogo, que é contra o lanterna do grupo, que tem 1 ponto. O Benfica é o terceiro colocado hoje com 5. Só que o Benfica vem mal nos últimos jogos do Campeonato Português, o Jorge Jesus sendo pressionado, com esses rumores aí também que o Flamengo está sem treinador. A torcida do Benfica mesmo está falando para ele voltar para cá, vamos devolver o Jorge Jesus para o Flamengo. Só que eu acho que ele vai conseguir essa classificação para as oitavas da Champions, porque enfrenta esse Benfica, esse Dinamo de Kiev, que é o lanterna do grupo, é um time fraco da Ucrânia, fraco a nível de Champions, né? Então eu acho que o Benfica vai conseguir vencer ele por 2-1 e o Barcelona vai enfrentar o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique pode terminar a fase de grupos da Champions com 100% de aproveitamento. E o Barcelona está sofrendo muito, perdeu para o Betis no último jogo, na La Liga. Dificilmente vai conseguir vencer o Bayern, ainda mais o jogo sendo na Alemanha, né, na Allianz Arena. O jogo no Camp Nou foi 3-0, na Allianz Arena eu acho que vai ser 5-1 para o Bayern. Já pensou se repete aquele 8-2? Mas eu acho que vai ser só 5-1, que já é extremamente humilhante, e eu nunca vi o Barcelona ficar fora do mata-mata da Champions, vai ser a primeira vez, vai ter que jogar a Liga Europa. E diferente dos outros times que eu falei, eu não acho que o Barcelona entra na Liga Europa como favorito não, hein? Pode ganhar, mas eu não colocaria ele como favorito. Para mim tá atrás do Leipzig e até do Zenit, hein? E do Borussia também eu acho que tá no mesmo nível talvez. Eu acho que o Borussia tem um ataque melhor. Pelo grupo F, a Atalanta enfrenta o Vila Real, os dois brigam pela segunda vaga. A primeira já é do Manchester United, que vai enfrentar o Young Boys, para quem ele perdeu na primeira rodada, na estreia. Perdeu por 2-1, agora eu creio que ele vai vencer por 2-0, com gols dele, Cristiano Ronaldo, que marcou gol em todos os jogos até aqui nessa fase de grupos dessa Champions. Então ele deve terminar aí marcando gol nos 6 jogos da fase de grupos. E se não fizer também vai ser como se tivesse feito, porque ele tem 6 gols em 5 jogos, 6 gols em 6 jogos seria praticamente um gol por partida, seria a média. Mas eu acho que ele vai estar marcando, vai estar chegando aí a 7 ou quem sabe até 8 gols na fase de grupos. Não deve terminar como artilheiro agora, porque tem o Haller e o Lewandowski, né? O Lewandowski já tem 10 e falei que o Bayern vai fazer 5, ele deve fazer mais quantos? Mas é isso, Cristiano que chegou a 800 gols na semana passada, marcando 2 vezes contra o Arsenal pela Premier League, agora tem 801 gols na carreira, com certeza ele vai em busca do 1000, que ainda está um pouco longe, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai alcançar, e na Champions está perto de chegar ao 200, hein? Young Boys que tem chance de se classificar, mas eu acho que não vai, né? Agora Atalanta e Vila Real, o jogo vai ser na Itália. São 2 times que não são badalados, mas que jogam muito bem. São muito bem treinados, muito bem montados. Vila Real, atual campeão da Liga Europa. Então pode ser que seja eliminado agora e vá lá e entre com mais chance de vencer de novo do que o Barcelona, com certeza. Embora tenha perdido para o Barcelona aí na La Liga, nesse primeiro turno. Mas isso não quer dizer nada, né? Só que como a Atalanta joga em casa e a Atalanta está na Champions aí há 2 temporadas, chegando até as quartas de final, eu acredito que a Atalanta vai se classificar para o mata-mata mais uma vez, vai vencer essa partida por 3-2, espera um jogaço como foi no primeiro turno, na primeira rodada, né?
Agora no grupo G, para fechar, o grupo onde todo mundo pode se classificar, o grupo mais equilibrado da Champions, e que diziam que era o mais sem graça, eu mesmo disse isso, né? É porque não tem nenhum grande time aí. Tem o Sevilha, que é um time super tradicional, é um time grande, mas que ainda nenhum time desse grupo tem título de Champions, né? Embora no grupo A também nenhum tenha, mas é muito badalado, né, pelo PSG e pelo City. Nesse grupo ninguém tem grandes elencos, só que o Sevilha, que seria o maior time, talvez com o melhor elenco, ele está em terceiro lugar porque ele quer ir para a Liga Europa de novo, para ganhar seu 10º título. Quem lidera o grupo é o Lille, com 8 pontos. Em segundo lugar está o RB Salzburg com 7, o Sevilha em terceiro com 6 e o Wolfsburg é o quarto com 5. Olha aí, olha essa escadinha, né? 8, 7, 6, 5. Ou seja, o último pode se classificar e o primeiro pode ser eliminado. Não tem ninguém classificado, não tem ninguém eliminado. Agora os jogos são Wolfsburg e Lille. O Wolfsburg, que é o quarto colocado, enfrenta o primeiro. O Wolfsburg joga em casa. O Lille está a 7 jogos sem perder, sua última derrota foi contra o PSG pelo Campeonato Francês. Enquanto isso, o Wolfsburg está a 5 jogos sem vencer. E desses 5 jogos ele perdeu 4. Joga em casa, mas pelo retrospecto, desempenho recente, eu acho que o Lille vai vencer, vai se classificar. Meu palpite é 1-0 Lille. 1-0 na Champions é difícil, né? 2-0. Mas você aí que vai fazer sua aposta, segue a dica aí que o Lille é o favorito. Então RB Salzburg e Sevilha, segundo colocado contra terceiro. O Salzburg joga em casa lá na Áustria. Nos últimos 3 jogos, que contando a partida contra o Lille, na quinta rodada que ele perdeu por 1-0, ele perdeu um jogo no campeonato austríaco e ganhou 1. Então nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Sevilha nos últimos 6 jogos só perdeu 1 e foi para o Real Madrid, na La Liga, né? Então eu acho que embora o Sevilha queira ir para a Liga Europa, ele vai conseguir, porque vai empatar o jogo 2-2 e aí o RB Salzburg, Red Bull Salzburg, vai se classificar para as oitavas de final. Vamos ver amanhã então se eu vou acertar isso. Então se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para você não perder o vídeo aí depois que a rodada terminar. Vamos comentar sobre os classificados, sobre os eliminados, se alguém deu vexame ou não, e comentar sobre todos os resultados então dessa última rodada da fase de grupos da Champions temporada 21-22. E também deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso aí. Até o próximo vídeo amanhã. Valeu, falou e tchau.